Muito boa noite. O tópico que a gente vai falar, Bezrat Hashem, hoje, é que, de verdade, é o que eu chamo de um divisor de águas entre os giants e os demais. Eu tinha um Rav na Meshivá que sempre falava para mim, essa Gemara é o que vai, let's separate between men and boys. É o que separa as crianças dos adultos, é o que transforma alguém adulto. Quando eu tinha uma Gemara difícil, um pedaço do Talmud difícil, falava, olha, quem estudar e for até o fim, é isso que vai separar ele dos fracos para se transformar num forte. E eu aplico essa mesma frase aqui, o shiur de hoje, Bezrat Hashem, vai ser o divisor de águas entre uma pessoa giant e os demais. É um tópico que eu acho que a gente talvez nunca tocou ele direto dessa forma que a gente vai tocar. Eu gostaria de ter escutado ele quando eu era menor. Nunca escutei, então vou dar oportunidade para aqueles que estão escutando agora. É o seguinte, eu queria começar com vocês e pedir um pouquinho de paciência, porque eu sei que muitos conhecem a história, mas ainda assim ela se faz muito necessária, porque a gente veja a história de um dos grandes homens da Torá Kedoshá, no Sefer Bereshit, mais precisamente Yosef. Eu vou pincelar de uma forma sucinta, mas ainda assim queria tomar alguns minutos e acompanhe comigo, porque quando a gente olhar para a história da forma com a qual está escrita, não o que a gente gostaria que tivesse escrito, tem um legado aqui gigante para a gente, para Yosef, para a Torá e para a gente no século 21. É o seguinte, Yaakov, pai de Yosef, e aqui vai a história, o resumo, Yaakov, pai de Yosef, ele tinha 12 filhos. Um dos filhos dele se chamava Yosef. Quando Yaakov casou com Rachel, um dos filhos que ele teve com Rachel se chamou Yosef. Os irmãos de Yosef ficaram com muitos ciúmes dele e eles decidem matar Yosef. Eles falam, olha, esse menino aí, jovem, teenager, está causando demais para a gente, pronto, no português claro, e a gente quer se livrar dele. E a forma mais fácil de se livrar de um problema é tirando ela da frente. Em vez de lidar com um problema importante, você fala, olha, vamos tirar o problema da nossa frente. Reuven, o irmão mais velho, se vira para os irmãos e fala, só um minutinho, em vez de a gente matar ele, que tal a gente fazer um business? Reuven ficou meio culpado, porque ele falou, sou mais velho, amanhã ele vai morrer, se a gente matar, e a culpa vai ser minha. Eu falo, olha, vamos vender ele, e aí a gente está com as mãos limpas, a gente de fato não foi lá e ativamente matou ele com as nossas próprias mãos, de uma forma direta. Então venderam Yosef, e aí a Torá conta pra gente, o Rashi explica melhor, e a Gemara também, que ele foi vendido algumas vezes, repito, algumas vezes, de um para outro, e ficou num poço, que era a prisão do antigamente, algo assim assustador. E lembrem, queridos, que Yosef tinha 17 anos. Independente se 17 anos antes era igual a hoje, mas 17 anos é jovem. Era um teenager mesmo, um adolescente, de alguma forma, ou na palavra mesmo, 17 anos de idade, os irmãos detestavam ele, tentaram matar ele e por sorte, por piedade, vamos dizer assim, fizeram dele um prisioneiro que foi vendido de escravo para muitas nações diferentes. De repente, eles fazem um deal, um trato entre si e colocam Yosef nesse trato e falam o seguinte, olha, o nosso pai Yaakov, a gente vai contar para ele que você morreu e ninguém aqui pode contar a história verdadeira para Yaakov. Isso responde como que Yaakov nunca escutou falar que Yosef estava vivo no Egito durante todo esse período que contaram para ele que Yosef tinha morrido. Yosef, ele se transforma quando ele chega no Egito, depois de ser vendido algumas vezes, do CEO do Egito. Por quê? Por uma razão. Ele não tinha feito nenhum curso muito profissional, ele não tinha ganhado nenhum prêmio matemático, de tecnologia. Está escrito na Torá que ele tinha um chen, uma simpatia, o que a gente pede todos os dias no Birkat Kohanim, que é a maior brachá do mundo, é a brachá que Hashem dá para a gente ver os Kohanim, vichuneka. Segunda frase que os Kohanim falam é chen, simpatia. Yosef ganhou simpatia nos olhos dos egípcios, começou a subir de cargo e de repente ele vira o CEO do Egito. E o Paró da época deu tudo, literalmente, maiusculamente, as 4 letras, tudo, na mão de Yosef. Yosef vira um homem poderoso,
E, como se isso não bastasse, meus queridos, a aparência de fisionomia de Yosef, ele era um homem maravilhoso. Ou seja, os Chachamim contam para a gente que ele era tão bonito que as mulheres subiam, quando ele estava passando de um lado do muro, e as mulheres estavam do outro lado do muro, as mulheres subiam literalmente no muro para dar um look. Não tinha selfie naquela época, mas para dar uma olhadinha em quem era Yosef. Na verdade, era um homem maravilhoso. Ele era um dos homens talvez mais bonitos que tinha na época, ou mais bonito. As mulheres subiam literalmente o muro para olhar ele. Então a gente está falando aqui de um homem bonito, um homem de 17 anos, um homem que talvez agora tinha 20 anos, ele virou um homem muito, muito, muito poderoso. E quando a pessoa tem ascensão política, ascensão monetária, e ele é bonito, do outro lado, ele tem seus testes. Ele entra no palácio do Paró e começa a morar lá, até que um dos grandes oficiais tem sua esposa, uma das mulheres maravilhosas do Egito, talvez a Miss Egito mesmo. Ramim contam que era uma mulher maravilhosa e de formas diferentes foi tentando atrair ele. Tem Midrash sobre isso, tem a Gemara no Tratado de Sotá sobre isso. E de repente Yosef chega num ponto que a Torá conta Vaimaen, ele teve que se segurar, porque ele quase, nos 45 do segundo tempo, ele quase que acabou escorregando com a esposa desse grande oficial no Egito. Óbvio que a gente fala aqui de Yosef, um homem grande, para não traduzir para os nossos dias de um ator de cinema e nada sem comparação, mas um pequeno deslize para aquele homem já era muito, porque ele era um homem muito, muito, muito grande. Que a gente pega um carro do ano, um risquinho pequeno já fica muito aparente. A gente pega um carro antigo, mais um risco, menos um risco, não aparece tanto. Então, para homens grandes, quando a Torá fala que ele fez uma verá, na verdade é uma lasquinha, mas no nível dele era algo grande. E a nossa Torá já conta para a gente, não esconde os erros, para que a gente possa aprender. E todo ser humano erra, e os maiores consertam. Yosef, voltando, a Torá diz, Vaiman, ele teve que se segurar, e acabou não fazendo a verá com a esposa de Potifar, desse oficial. Porém, a Gemara no Tratado de Sotá, e só a Gemara pode contar para a gente isso, porque a Gemara é o cérebro de Hashem. A Gemara conta para a gente que, igual que saíram 12 tribos do pai de Yosef, no caso Yaakov, deveria também sair de Yosef 12 tribos, e pelo pequeno deslize que ele teve, a Gemara entra em detalhes lá, ele acabou perdendo essas 12 tribos e só teve 2 filhos, Efraim e Menashe, que se transformaram nas 2 tribos, não 12, porque ele teve um pequeno deslize. Mas, ainda assim, já que ele saiu dessa para melhor, ele ficou para sempre chamado de Yosef HaTzadik, Yosef o justo. Mas ele errou, sim, mas logo o erro foi pequeno, então já merece um merecimento gigante, e logo em seguida ele consertou, então para sempre ele ficou chamado de Yosef HaTzadik, o justo. Lembre, pessoal, quando a gente fala que a Gemara, Chachamim, da época do antigamente, falam Yosef HaTzadik, não é que nem hoje a Morá chega na escola e fala Tzadik para a pessoa. Também, sem desmerecer mais, é incomparável, porque a gente está falando aqui de gigantes chamando Yosef de Tzadik. Hoje todo mundo é Tzadik. Mas na época do antigamente, para ser Tzadik, você tinha que passar uma prova gigante. Yosef levou esse termo. Só que a esposa do Potifar, que é a mulher que tentou seduzir Yosef, falou, olha, eu tentei seduzir ele, não consegui, mas agora eu fico com uma vergonha. Talvez esse Yosef vai falar mal de mim para o meu marido. Então ela falou, olha, deixa eu ir primeiro. Ela inventou uma história falando, olha, esse seu funcionário que você deu todo o palácio aqui para ele, deu as finanças e tudo, esse homem é um homem de baixo calão, ele tentou me seduzir. Big Boss, o que faz? Fala, sério? Imediatamente para a prisão. Então, você foi da prisão para ser o homem top do Egito, e a ascensão dele foi grande, mas o colapso também foi grande. Ele voltou a ir para a prisão de novo. Anos depois, repito, anos, plural, depois, 2 ministros sonham, eles têm um sonho e Yosef interpreta o sonho deles, mas ninguém nem dá bola para ele, não dá nenhum prêmio para ele. Ele fica mais 2 anos na prisão depois dessa interpretação de sonho, que é favorável
a um dos ministros e esqueceu dele. Agora, o Paró sonha. E o Paró fica intrigado com o seu sonho. Ele fala, uau, eu tenho um sonho, chamei as pessoas de Harvard, daqui do Egito, que fizeram cursos e faculdades como interpretar o sonho, que é uma ciência, e ninguém está me satisfazendo, não tem alguém que pode me escutar de verdade, entender meu sonho e interpretar de forma coerente. Logo, um dos ministros que teve o sonho interpretado por Yosef, como a gente mencionou, falou, tem um Zezinho lá na prisão, falou dessa forma mesmo, um judeuzinho, apesar que beneficiou ele, mas ele menosprezou ele, chamado José, de fato é o José, o Yosef, e ele pode interpretar teu sonho. E Yosef sai de novo da prisão, pessoal, a história se repete, e o faraó, quando escuta a interpretação dele, fala, você é o cara, daqui para frente, tudo que eu tenho é seu. E de novo Yosef volta para a Casa Branca lá no Egito e vira o homem de novo pela segunda vez. Ele salva o Egito da fome, salva os irmãos da fome. E terminando a história de Yosef, pai de Yosef, depois de 22 anos distante do seu filho, escuta que Yosef está vivo. Yaakov, pai de Yosef, escuta que Yosef está vivo. Ele não acredita. Ele fala, eu não consigo acreditar. Yaakov desmaiou, diz a Torá para a gente. E a pergunta é, o que fez o eco na cabeça de Yaakov desmaiar, meus queridos, se Yaakov nunca recebeu consolo pela morte de Yosef? Todo mundo falou, como a gente mencionou antes, que Yosef tinha morrido. E Yaakov tinha um feeling, um sentimento que eu não consigo sentar de luto por esse menino, por meu filho, porque ele tinha um feeling que ele não faleceu. Então, quando ele escuta que seu filho está vivo, ele desmaiou. Mas o que fez ele desmaiar se ele já tinha um certo feeling, sentimento que o seu filho estava vivo? Se a gente olhar direito, Chachamim contam para a gente que quando ele chegou perto, ele olhou para ele e falou, uau, eu não consigo acreditar. Eu não consigo acreditar. Você, Yosef, está vivo, não como pessoa, fisicamente 10 dedos se movendo, o nariz se mexe, respira, a boca fala e o ouvido escuta. Ok, isso é muito top. Mas mais do que isso, como que você está vivo como um Yehudi? Você saiu de casa com 17 anos de idade. Bonito, famoso, rico, governou o país, 2 vezes, 2 mandatos. Os seus irmãos fizeram bullying com você. Hoje, esse menino estaria onde? Onde ele estaria? Depois de passar por tudo isso. Não teve pai, porque com os 17 anos foi mandado embora de casa, os irmãos levaram ele, e até agora, 22 anos depois, não teve pai, não teve mãe. Você, Yosef, saía no Egyptian Times, jornal do Egito, primeira página todos os dias, se encontrando com ministros, presidentes de outras nações, reis de outras nações, todo o glamour. Torá, 0. Onde tinha shur no Egito? No mundo. Só perto da casa de Yaakov. Minyan, sinagoga, 0. Kiddush, 0. Sushi, com shur, 0. E de repente, pessoal, Yaakov fala, é impossível que esse grande homem, Yosef, está vivo Jewish-wise, como um Yehudi. Acrescentando para tudo isso, meus queridos, depois de passar por toda essa história, o Egito é chamado pelos nossos Chachamim Ervat Haaretz, o lugar mais baixo sexualmente que tinha naquela época do mundo. Quer dizer, na verdade, seria talvez viver no Carnaval do Rio de Janeiro durante 22 anos. Como é que um homem desse escorregou? Como é que ele não perdeu seus valores? Ele continuou amarrado com a Torá. Yaakov, que era um dos Nevim, profetas, quando viu o filho, ele desmaiou. Por quê? Porque ele falou, é impossível, como é possível que esse meu filho, 22 anos fora de casa, sem nada de pai, de mãe, irmãos que tentaram matar ele, como ele se comportou como um Yehudi, com todo esse glamour, beleza, politicamente falando, financeiramente falando, que são muitas vezes uma armadilha para a pessoa cair, e no caso ele não caiu. Às vezes a gente vê um jovem que estudou em escola judaica, e ele sai,
estudar fora 4 anos, fazer uma faculdade. Muitas vezes ele volta outra pessoa, porque tem muitos desafios. Mas lá tinha uma casa de Yehudi, uma sinagoga lá perto, quebrava um galho perto da faculdade para passar os Hagim. Ainda assim é muito difícil. Como que esse homem, 22 anos, com testes gigantes, sobreviveu? E é o único que é chamado Tzadik na Torá. Talvez o único. Yosef HaTzadik. Como que ele fez isso? O que fez ele ser um giant, o que a gente pode aprender aqui, você e eu, aqui, agora, hoje? Eu acho que a resposta está bem embaixo do nosso nariz, literalmente. Por que eu falo isso? Porque se a gente for olhar na Torá, e eu olhei de novo na Torá, aonde começou toda a história de Yosef? A história intrigante de Yosef começou quando? Quando ele nasceu? Não. Quando ele começou a ter os seus sonhos. Yosef sonha, e aí os irmãos começam a odiar ele, e o resto é o que a gente já contou lá atrás. Pessoal, acompanhem que power. Yosef tem um sonho. No caso, ele sonhou que as espigas estavam se ajoelhando para ele, o céu e as estrelas estavam se ajoelhando para ele. Yosef falou, olha, eu entendi que eu estou pronto para ser algo nobre. Se eu sonhei que estão se ajoelhando para mim, que estão se prostrando para mim, é porque eu sou uma pessoa top. Dentro de mim tem uma pessoa top. Os irmãos olharam para ele e de alguma forma ou outra falaram, entre aspas, que babaca. Quem que você acha que você é? E de repente os irmãos venderam ele e tentaram, como a gente contou, tirar ele de cena. Mas Yosef falou para si mesmo, o que eu sonhei dormindo, eu vou viver acordado. E eu repito, pessoal, disse Yosef para si mesmo, o que eu sonhei dormindo, eu vou usar isso para viver acordado. E acompanhem comigo mais um step, Yosef viveu na prática conforme o seu sonho. E não deu outra. Porque quem tem um sonho e vive conforme o seu sonho, ele se transforma no sonho. O sonho se transforma em realidade. Eu explico melhor, e o que eu vou contar para vocês agora é algo que a gente tem que literalmente enquadrar. E de novo, eu repito para vocês o que eu falei no começo do shiur. Pena que ninguém nunca me contou isso quando eu era pequeno, de verdade. Eu acho que muda a vida da pessoa, mudou a minha. Quando escutei, faz pouco tempo, espero que mude de vocês. Quando li isso, faz pouco tempo. Um dos grandes homens que viveu no Tanakh, na época do Tanakh, Shmuel Hanavi. Shmuel o profeta. Tem um Rashi, no livro de Shmuel Aleph, no primeiro capítulo, no Pasuk 23, Aleph Chav Gimel. Rashi conta pra gente algo que precede o nascimento do profeta Shmuel. Shmuel, 40 anos antes de nascer, sai uma Bat Kol. Bat Kol é uma voz celestial que a Gemara muitas vezes traz. E as pessoas escutaram, naquela época a profecia era algo mais corriqueiro que hoje em dia. Hoje tem alguns que fingem ser profetas. Naquela época tinham profetas de verdade. Tinha uma Bat Kol, meus queridos, e a Bat Kol, a mini profecia, disse o seguinte, olha, daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, vai nascer um tzadik, um profeta, que o nome dele vai ser Shmuel. Assim diz Rashi, que o pessoal escutou isso, e aí tiro e queda. Quem já foi em alguma Hassidut vai entender isso melhor. Os Hassidim normalmente nomeiam o filho deles conforme o nome do grande Rebbe. O Rebbe da Hassidut, Satmer, ou qualquer Hassidut que for, cada uma com seus méritos. E aí os Hassidim dão o nome do filho em nome desse grande Rav, que é o Rebbe daquela Hassidut. No caso, já que as mães escutaram que daqui a alguns anos e décadas vai ter um profeta chamado Shmuel, famoso, que vai dirigir o povo judeu, o que aconteceu? Na maternidade daquela época, todo bebê que nascia ia para o cartório, qual o nome? Shmuel. Todas as mães deram um nome para os filhos de Shmuel, porque ela falou, eu quero que seja meu filho, e a outra falou, eu quero que seja meu filho. Então todo mundo deu o nome de Shmuel para os filhos, naquela época.
40 anos depois, nasceu o profeta Shmuel. Teve um profeta Shmuel. Apesar de todas aquelas mulheres jogar, entre aspas, na Mega Sena, e talvez meu bilhete vai ser sorteado. Elas também chamaram um filho, como a gente contou antes, de Shmuel. Agora, a pergunta que tem aqui é a seguinte: qual é a necessidade de Hashem contar para todo mundo que vai ter um Shmuel daqui a alguns anos ou décadas? De fato, só uma mãe vai ser premiada, a mãe de Shmuel, a Navi, o profeta. E todas as mães deram o nome de Shmuel para os filhos, e no fim só teve um bilhete premiado. Então, por que só não pegou aquela mãe de Shmuel, deu filho para ela, chamou de Shmuel, virou profeta, e Mabruk, halas, acabou, that's it. Por que teve que ter essa informação que precedeu o nascimento de Shmuel 40 anos antes? E todas as mães chamaram de Shmuel daí por diante. Um dos grandes homens que viveu há talvez 200 anos atrás, Rav Chaim Yosef David Azulay, mais conhecido como Hidá, tem um livro sobre o Tehilim chamado Yosef Tehilot, e no Tehilim 99 diz algo estrondo, e de verdade tem que enquadrar isso aqui, pessoal. O que aconteceu com todos aqueles Shmuels que nasceram e as mães chamaram de Shmuel? Diz o Hidá, todos eles viraram profetas. Teve um Shmuel Navi, o Giant, que liderou o povo. Mas todas as mães que falaram, olha, eu escutei que vai ter um filho que vai ser profeta, talvez esse é o meu, vou chamar meu filho de Shmuel. E a outra falou, vou chamar o meu. Todas aquelas crianças daquela geração, diz o Hidá, para isso precisava o Hidá falar, para a gente poder acreditar, se transformaram em profetas. Por quê? Fiquei pensando por quê. Porque elas chamaram o filho de Shmuel? Não. Porque já que elas sabiam que ia nascer um profeta e chamaram o filho de Shmuel, elas trataram o filho como um profeta. Um profeta não vai para tal lugar, um profeta cuida da boca de tal forma, um profeta precisa ser estimulado nesse ponto, um profeta precisa andar dessa forma. Já que cada mãe chamou seu filho de Shmuel e tratou ele como um profeta, diz o Hidá, tiro e queda, ele se transformou num profeta. Sonhar, number one. Number two, viver conforme o nosso sonho. 3, tiro e queda. O sonho se transforma em realidade. Esse foi o segredo, de uma forma compacta, de Yosef. Esse foi o segredo de todos aqueles Shmuelis que se tornaram profetas. Isso é válido, meus queridos, referente ao sonho, agir conforme o sonho, que o sonho se concretiza no mundo de Torá e Ruhaniut, espiritualidade. Isso é válido para business. O que eu quero do meu business? O que eu quero da minha carreira? Vive conforme isso. Eu quero, se você quer tanto, então vai fazer o curso disso, vai fazer curso de inglês, fazer seu network, vai fazer um estágio. Se você quer tanto, eu quero. Se você sonha de verdade e age conforme o sonho, você vai ser isso. Be'ezarat Hashem. Isso é válido para tudo, para fitness. Eu quero ser uma pessoa fit. Esse é meu sonho. Espera, quantas vezes por semana você faz academia? Nunca. Não é sonho, é pesadelo. Eu quero ser uma pessoa gentil. Esse é meu sonho. Mas espera aí, será que eu estou agindo conforme isso? A gente pode nomear qualquer atributo a isso, chamar isso de um sonho, mas de verdade, porque cada um de nós acredita em outra coisa, e a gente acredita nesse valor, e a gente pode de vez em quando a gente vai crescendo e vivendo mais, redefinindo o nosso valor, esse sonho, viver como aquilo, nos transforma nisso, é algo gigante, é poderosíssimo. Mas não pode faltar uma coisa, sonhar, de verdade. Eu sempre costumo dizer, se a gente não está sonhando bastante é porque precisa ir dormir, ou escutar o show de hoje. A gente precisa sonhar, pessoal. Eu vejo que, Baruch Hashem, hoje na nossa geração, todos os jovens são maravilhosos, de verdade. Os jovens são algo espetacular, um potencial em vida. Todo jovem eu vejo como um potencial mutante, de muitas coisas maravilhosas. Mas eu vejo que tem uma diferença grande entre talvez os jovens de hoje e os jovens antigamente. Um challenge que os jovens de hoje têm, um desafio. Muitos jovens hoje fazem, mas fazem sem escrever em cima do Waze para onde você está indo. A gente escreve no Waze aonde a gente quer ir. E quando a gente escreve um destino no Waze, mesmo que a gente errar,
Ele vai recalcular e a gente volta para a rota. O problema não é errar. O problema mais grave é não ter destino. Mesmo que eu faça, eu estudo Gumará, eu rezo com o Minyan, eu coloco o tefilim, tudo isso é válido, por si só vale muito, muito. Mas quando a gente não tem um home run, um destino, meus queridos, minhas senhoras, quando a gente não tem um destino, a gente faz, mas a gente não é algo. Tem uma diferença estronda entre fazer e ser. Yosef sonhou, viveu conforme e virou. Ele só não fez atos aleatórios, porque senão nunca teria se tornado no grande Yosef que a gente conhece. Aqueles Shmuels nunca teriam se tornado aqueles grandes Shmuels se não tivessem o goal, o objetivo, escrito lá em cima, no ex deles. Você chegou ao seu destino. Qual destino? Se eu não tenho destino, eu estudo, eu como, eu bebo, eu trago parnassá para minha casa, eu faço mitzvot, eu cumpro o Shabbat, Mabruk, topíssimo. Mas um minuto, qual é o nosso objetivo? Cada um tem um diferente. O pior de tudo é não ter objetivo. É curioso que Paró também sonhou, entre parênteses, mas não saiu nada dele. Ficou no Hazak Mabruk, Hazak Baruch. Não saiu nada. Paró, morreu, ficou para o Arachá. Não fez do seu sonho se transformar numa pessoa grande. Porque Paró sonhou, mas não agiu conforme. Yosef sonhou, que é o must, ter um sonho na vida. A gente tem que ter um sonho. Depois de sonhar, agir conforme. A gente vai se transformar. E se não bastasse o que a gente contou, eu queria adicionar um ponto importantíssimo para o que a gente está falando agora, meus queridos. O ano de 1888. Na contagem laica. 1888. Havia um químico, Alfred. Procurem depois no Google. Havia um químico, Alfred, lendo o jornal francês. Ele teve uma surpresa desagradável, de alguma forma. Mas ele transformou ela em algo maravilhoso. Acompanhem comigo. Ludwig, o irmão de Alfred, faleceu. Porém, o jornal francês confundiu Ludwig com Alfred. Mais uma vez, quem faleceu foi o irmão dele, Ludwig, e Alfred estava em vida. Mas Alfred abre o jornal, na primeira página o que está escrito? Alfred faleceu. No jornal francês apareceu a seguinte matéria: Le marchand de la mort est mort. O mercador da morte está morto. Ele falou, que estranho. Ele leu o obituário dele em vida. Quem era Alfred? Por que chamaram ele o mercador da morte está morto? Porque Alfred Nobel inventou a dinamite. E falaram, olha, aquele homem que trouxe morte ao mundo, dinamite, ele está morto, porque ele era o famoso. Acharam que ele morreu em vez do irmão. Na verdade, quem morreu foi o irmão Ludwig. Por um lado, ele ficou muito chateado, que falaram que ele morreu, mas por outro lado, ele falou, uau, eu tive a oportunidade de ler em vida o que vão falar de mim em morte. O que Alfred fez? O que todo mundo conhece. Prêmio Nobel. Ele ganhou um valor grande em vida pela sua invenção da dinamite, aplicou esse dinheiro e falou, eu quero que grande parte, a grande maioria do dinheiro dele foi para isso, que os juros disso, desse valor grande, vão ficar para a humanidade para dar prêmio de literatura, matemática, ciência e outros prêmios que tem do prêmio Nobel. Hoje em dia, quando se fala de Nobel, todo mundo sabe do prêmio Nobel. Alfred Nobel deixou sua fortuna para promover o prêmio Nobel, daí vem o nome Nobel, sobrenome dele. Poucos sabem que Alfred Nobel inventou a dinamite. No começo, Alfred Nobel era o mercador da morte. Ele se transformou no prêmio Nobel, um homem que dá prêmio para pessoas que fazem coisas maravilhosas para o mundo, na parte da ciência. Ele viu em vida o que iam falar dele depois.
ele, backwards, viveu a vida agora de trás para frente. Falou, peraí, se eu quero que falem diferente do que estão falando hoje, que tal eu começar a agir de forma diferente? E por isso que quando se fala de prêmio Nobel, se lembra de Alfred Nobel, ou vice-versa. Nem se fala de dinamite, mas ninguém nem sabe que ele inventou a dinamite. Why? Porque ele mudou o curso do que iam falar dele. Como? Agindo conforme. A gente fala no Lechadodi, sexta-feira à noite, Sfaradim, Ashkenazim, Hassidim, Toduzim, falam o Lechadodi. Sexta-feira à noite, Kabbalat Shabbat. Sof Maaseh B'Mahashava Techila. Sof Maaseh, falando sobre Hashem, o fim do ato, B'Mahashava Techila, já foi premeditado no pensamento inicial. Ou seja, no caso de Hashem, Hashem, quando fez o mundo de tal forma, ele já premeditou que o mundo ia ser assim quando criou o mundo. Hashem já viu isso antes de criar para que o mundo fosse assim. Parece uma frase muito simples, né? Mas é nada simples, é muito complexa, é muito power. Se a gente quer ter um Sof Maaseh da forma X, diz o Pasuk para a gente, pensa antes como você vai chegar lá. Viver a vida de trás para frente. Sof Maaseh, eu quero que falem isso de mim, eu quero ser isso, eu quero ser visto dessa forma. Sof Maaseh, Habibi, how? Como? Pensa antes como chegar a isso. Alfred Nobel viveu de trás para frente. E um dos truques nos nossos 120 anos de vida maravilhosa e com muita saúde também é viver de trás para frente. O que a gente quer que falem na nossa, entre aspas, Wikipédia, pessoal, depois dos 120 anos bem vividos? Eu não sei o que a gente quer. Cada um tem um goal, tem um objetivo, tem um sonho. Espero que tenha depois do show de hoje. Mas esse sonho tem que ser nutrido agir conforme o sonho. Se eu tenho um sonho, primeiramente, eu preciso nutrir ele e viver ele conforme o que eu sonho. Viver de trás para frente. Algo maravilhoso. Não dá para alguém viver 24 horas por dia trabalhando, por exemplo, e não participar na comunidade e ser lembrado que eu sou uma pessoa que participei na comunidade. Ele nunca participou uma vez. Bilam, o profeta, que tinha o potencial de Moshe Rabbeinu, mas usou isso para o mal. Disse Bilam, Tamot nafshi mot yesharim, eu quero ir embora do mundo como um yashar, como um tzadik. Qual a resposta para ele? My friend, have bad news. Eu tenho notícia ruim para você. Para você ir embora do mundo como um yashar, como uma pessoa top, você precisa viver como uma forma top. Foi o que o Alfred Nobel ensinou para a gente, foi o que Leavdil Yosef ensinou para a gente, foi o que Leavdil, o Hidá, ensinou para a gente, conforme a história de Shmuel. Sof Maaseh, o ato que a gente quer ter no fim, B'Machashavat Echilá. Se a gente vive conforme uma pessoa doadora, certeza que a gente vai ser lembrado para isso. E não é só para ser lembrado, é para se transformar nisso que é o mais importante. Se a gente vive como uma pessoa gentil, certeza que vão ver a gente como uma pessoa gentil. E o inverso também é verdadeiro. Se eu nunca tenho tempo, se eu estou sempre ocupado, não me liga que eu estou em reunião, então óbvio, ninguém vai falar que ele é uma pessoa gentil, ela é uma pessoa gentil, porque talvez gentil com outros, mas ninguém consegue falar com ele e com ela é blindada. Está sempre em reunião. Ou o contrário, tem pessoas maravilhosas na nossa comunidade. A gente olha para essas pessoas e fala, uau, quanto a gente tem para aprender dessas pessoas. De verdade, são anjos que andam pela terra. De verdade, tem senhores e senhoras que fazem tanto trabalho pelos outros de uma forma tão querida e com tanto carinho, e por isso que tem tanta seata de Ishmael de Hashem para dar certo. O que somos hoje, meus queridos, disse Rav Wolbe uma vez, é produto dos sonhos de 10 anos atrás. Quer dizer, aquele que não sonhou com nada, acabou, faz mitzvot, trabalha, mas não é nada. Por quê? Porque não sonhou com nada. E aquele que sonhou, virou. O que somos hoje é produto dos sonhos de 10 anos atrás. E o que nós vamos ser, Bezrat Hashem, daqui 10 anos com saúde, pessoal, vai ser produto dos sonhos que nós temos hoje. Ou seja, sonhar faz uma diferença. Porque muitos fazem, mas poucos são. E para ser algo é indispensável sonhar. Os sonhos transformam a pessoa
não somente em fazer, em ser algo. Por quê? Porque tudo tem um objetivo. Todos os meus atos são feitos com um objetivo único. Isso vira algo gigante, uma construção pessoal gigante. E um sorriso gigante de Akadosh Baruch Hu. Eu queria terminar com duas histórias, para a gente ver o potencial de sonhar. Muito importante sonhar. Agir conforme o sonho, e tiro e queda, o sonho se concretiza. Isso serve, meus queridos, para qualquer âmbito da vida, como mencionei para vocês. A história se passa em Lodz. Hoje Lodz, na Polônia, é famoso pelo vagão que ficou lá. Eles deixaram um vagão que transportava os Yehudim na época da Segunda Guerra para os campos, um vagão original, onde a pessoa pode entrar lá, entre aspas, não sei se a palavra certa é visitar, porque eu acho que é um pouco deprecia os que viveram antes, naquela situação, mas talvez visitar, vamos falar, aquele vagão, para a pessoa sentir um pouquinho, 0,001 do que sentiram naquela época, entender um pouco a perspectiva histórica e vivenciar um pouquinho naquele vagão, os Yehudim que foram na Segunda Guerra, transportados, Yehudim, não Yehudim, de Lodz, de outros lugares, para os diversos campos de concentração naqueles 4 ou 5 anos. E em Lodz havia um gueto. No gueto de Lodz, os alemães, Rechaim, malvados demais, mas eram muito inteligentes, demais. O que eles faziam? Quando algum Yehudi se comportava mal, ainda nos guetos, mais precisamente no gueto de Lodz, eles faziam um tribunal contra o próprio Yehudi que se comportou mal, e quem tinha que estar no tribunal eram os Yehudim. Havia somente um alemão participando, mas esse alemão, óbvio, com todo o seu poder, da sua arma, todo o seu temor, influenciava nos outros. E por que eles faziam isso? Porque se aparecesse a Cruz Vermelha, ou algum órgão governamental lá, e perguntasse quem mandou matar esse Yehudi, então, o tribunal deles próprios. Eu fui só uma das pessoas no tribunal, mas quem escrevia os argumentos era um Yehudi, quem julgava o caso era um Yehudi, o acusador era um alemão, mas todo o resto era um Yehudi. E a história que se passa no gueto de Lodz verdadeira é a seguinte, meus queridos. Havia uma mulher que trabalhava na cozinha no gueto de Lodz, e quem trabalhava na cozinha tinha o privilégio de poder ter um pouco mais de comida do que os outros famintos Yehudim que moravam no gueto. E uma mãe chega para essa mulher, vamos chamar essa mulher que trabalhava na cozinha de Sará, história 100% verdadeira, só os nomes são fictícios. A mulher Sará que trabalhava na cozinha, vê uma mulher para ela e fala, olha, eu tenho 7 filhas. E esses meus 7 filhos vão morrer de fome se você não me ajudar com alguma coisa. Sará vira para ela e fala, olha, eu não posso tirar nada da cozinha, porque se eu tirar eu vou ser morta, se alguém me pegar. Essa outra mãe vira para ela e fala, olha, se te pegar, você vai ser morta. Mas eu, certeza, vou morrer, eu e meus 7 filhos, porque a gente não tem nada para comer aqui no gueto. Sará, aquela mulher que trabalhava na cozinha e tinha, entre aspas, mais uma vez, um privilégio, pegou um pouco de pão, colocou embaixo da roupa e levou. Ela foi pega, foi vista e foi para o julgamento. Quem estava no julgamento? Yehudi, como eu contei para vocês, e um alemão. O alemão vira para ela e fala, você fez o crime capital de tirar pão da cozinha dos alemães para levar para você próprio, comer fora do gueto. Ou comer na sua casa, isso é proibido. O que você tem a dizer? Se você não fala nada, nós vamos quebrar os seus ossos. Foi isso que o alemão falou. E quem escrevia o julgamento era um Yehudi. Tinha que escrever, tudo para deixar o repórter lá, recordado para depois, qualquer coisa, a Cruz Vermelha aparecia, estava tudo escrito. Quem julgava era um Yehudi. Do lado dessa Sará, a mãe que levou comida, havia a filha dela, escutando o julgamento. E ela olhou para a mãe e falou, mãe, fala alguma coisa. E a mãe não fala nada. E ela cutuca a mãe e fala, mãe, fala que o pão não era para você, era para ajudar outra mulher, talvez vai te salvar. E a mãe não fala nada. E de repente, aquele oficial nazista, que era o único na corte inteira que não era judeu, pela razão que a gente explicou, fala, olha,
eu finalizei meu argumento. Se ela não fala nada, juiz, por favor. E o juiz fala, olha, se essa senhora não fala nada, o juiz judeu, se essa senhora não fala nada, a gente vai ter que cuidar e fazer o que o alemão pediu, de quebrar todos os ossos dela na rua. Tiro e queda, infelizmente a mulher não falou nada, ou felizmente. Essa mulher vai para a rua, aquele alemão causa com que ela apanhe muito na rua, e a filha dela estava do lado. E pergunta para a mãe, nos últimos prantos da mãe, mãe, eu vi tudo o que aconteceu, eu tenho 12 anos de idade, mas eu tenho uma pergunta. Você podia ter falado para salvar sua vida, os seus argumentos. Eu fui pegar pão para uma outra mulher que estava morrendo, não era para mim, talvez ia te salvar. Por que você não tentou isso? E Sará, aquela mulher que trabalhava na cozinha, meus queridos, vira para a filha e fala, Shabbos. Shabbos quer dizer Shabbat. E a filha não entendeu nada. Shabbos? Sará fala muito fraco. Seus últimos esforços e respiros, caída no chão, depois de tanto apanhar. Falou, o julgamento que eu tive foi sexta-feira à noite. E todos os Yehudim que estavam na corte são Yehudim. Menos aquele alemão. Quem julga é Yehudi, quem escreve os argumentos é Yehudi, quem deixa recordado tudo escrito nos documentos alemães é o Yehudi. Se eu falasse que eu fui pegar pão para salvar outra pessoa, quem ia escrever isso lá na máquina de escrever? Uma Yehudiá, um Yehudi. Sexta-feira à noite, eu vou causar um Yehudi de fazer Hilul Shabbat, profanar o Shabbat para salvar minha vida? Shabbos. E com isso ela deixa a vida nesse mundo. Pessoal, essa é a diferença entre viver por algo com objetivo ou fazer algo. Eu queria contar mais uma história para vocês. O que aconteceu depois? Meir, agora até o nome é verdadeiro, Meir teve um sonho um dia. E o sonho dele é que os Yehudim do mundo inteiro que estivesse estudando Gumará pudessem estudar a mesma página. Para quando um estivesse viajando, encontrar outro Yehudi, pudessem falar do mesmo assunto, da mesma página de Gumará, da mesma página do Talmud, aonde ele estivesse no mundo. Era um sonho que ele tinha. Ele estava estudando com o seu Rebbe, e a filha do Rebbe, que eu sei o nome ficou famoso depois, mas eu me incomodo de falar porque eu não vejo o propósito, então eu vou pular. A filha desse Rebbe falou para ele, para Meir, era uma criancinha essa filha, fala, por que você gasta tanto tempo pensando nesse sonho? Você podia estar estudando Torá, virando um gigante, você fica pensando nesse teu sonho de todo mundo estudar uma mesma página do Talmud e fica matutando isso na cabeça. Isso tira o teu tempo de fazer outras coisas e virar um gigante. Anos passaram. Esse Meir, famoso, virou Rosh Yeshiva de Lublin, Rav Meir Shapira de Lublin. Rosh Yeshiva da renomada Yeshiva de Lublin. Um dia, depois de ter virado Rosh Yeshiva, depois de muitos anos, ele estava no trem e ele viu a filha do Rav dele, que deu aula para ele, que estava lá na mesma estação de trem, indo pegar o trem, e ele chegou para ela e falou o seguinte, olha, você lembra quando eu era pequeno e você era menor, você era maior do que eu, mas eu era pequeno, daquele sonho que eu tive? E você sempre falou para mim, para de perder tempo com seus sonhos, vai estudar. Hoje, o Daf Yomi virou parte da vida de muitos Yehudim, disse ele naquela época, e Kol Sheker muito mais ainda no século XXI. Diz Rav Meir Shapira de Lublin para aquela Rabanit, com todo o respeito, ele diz para ela, fala para ela, olha, eu queria te pedir uma coisa, com todo o carinho do mundo, nunca desencoraje os sonhos de nenhuma criança, porque
O sonho de uma criança é a coisa mais preciosa que existe. No meu caso, o sonho do Daf Yomi se transformou em algo verdadeiro. Depois que alguém contou essa história, e por isso que eu conto ela para vocês, essa história foi contada na frente de um dos grandes homens da Edah Haredit, um Talmidei Chachamim gigantes, um dos grandes sábios, Rav Moshe Halberstam. Rav Moshe Halberstam, quando escutou alguém contando essa história para o outro, disse a palavra Emet, a história verdadeira. E perguntaram para ele, da onde você sabe? Ele, como eu sei? Eu sei porque eu escutei da minha mãe. Minha mãe estava presente na estação de trem quando Rav Meir Shapira de Lublin falou isso para aquela outra senhora. A história é verdadeira. Sonhemos, vivemos conforme os sonhos, nunca desincentivar o sonho de uma criança. A gente pode transformar aquele mercador da morte, aquele que inventou o dinamite, no ilustre prêmio Nobel. Viver a vida de trás para frente, de frente para trás e falar, Hashem, o que eu quero que falem de mim, agir conforme. E lembra, eu acho que esse foi a vitamina que fez Yosef ser Yosef Atzadik. Ter um sonho, viver com um sonho, e aí tira e queda, com a ajuda de Hashem sempre, o sonho se transformou em realidade. Semana maravilhosa a cada um de nós. Não deixe de nos acompanhar pelo aplicativo Caraguila, no Spotify ou no YouTube. Quem aprende, cresce e vive cada dia melhor.